última aula sobre como pegar aquilo que foi capturado, definir se vai para lista, se vai para calendário, o que vai ser feito com aquela informação. Tem algumas informações que é questão de armazenamento. Por exemplo, eu dei o exemplo ali da conta de luz. Algumas pessoas vão receber pelo correio, outras pessoas vão receber online, né? E aí, percebe que receber essa conta é uma captura, tá chegando para mim um documento. Se eu recebo esse documento físico, eu vou ter ou uma caixinha, ou uma pastinha, ou uma gaveta separada para isso, né? Para eu deixar essa conta ali até eu ter o período de selecionar ela, definir quando ela vai ser paga e depois ela ir para uma caixinha de contas pagas. Se eu tenho uma conta online que chegou no meu e-mail, a gente vai fazer aquilo que a gente fez lá na separação dos e-mails, né? Fica na caixa de entrada o que não foi solucionado. Então, percebe que a caixa de entrada é uma caixa de captura. Então, as caixas de entrada de e-mail, basicamente, elas servem para isso. É onde chegam as coisas, é a captura, né? Chegou ali, vai ter um destino. Ou você vai colocar uma marcaçãozinha de aguardando retorno, ou, por exemplo, no exemplo da conta, né? Você pode criar uma tagzinha lá de apagar. E aí, depois de pago, tira do apagar e coloca em pago, em efetuado pagamento, cria uma pastinha dentro desse e-mail para essas coisas, né? Assim, não tem muita dificuldade de identificar o que foi lido e o que não foi, porque já tá ali. Se tá na área de trabalho, é porque na caixa de entrada, né? Porque ainda não foi solucionado, ainda não foi para nenhuma pastinha respectiva. Então, fica fácil, fica tranquilo de manejar essas coisas. Outro exemplo de arquivo que precisa ser armazenado. Por exemplo, eu dei aqui o exemplo dessa questão dos certificados, né? Curso de extensão, certificados que ficam ali guardados e que você precisa ter esses certificados guardados. Você pode colocar aqui, o Trello ele tem uma boa capacidade de armazenamento, dá para colocar bastante coisa nele mesmo sendo a versão gratuita. Mas tem arquivos, já teve arquivos sim, já tentei, por exemplo, anexar livro aqui e não deu porque era muito pesado. Então, o que a gente indica normalmente? Tem o Docs, tem o Drive, né? Você pode criar uma pastinha ou no Docs e deixar lá no Docs, né? Se for um arquivo em Word, faz uma pastinha lá com resumos de livros, por exemplo. Aí tem lá todos os arquivos que você usou para fazer resumo de livro. No Drive, ter uma pastinha com livros para leitura. E aí, coloca lá todos os livros que você tem em PDF, deixa salvo lá para quando você tiver disponibilidade de fazer a leitura. Dá para fazer isso também, né? Mas, como eu falei, ele tem um bom espaço aqui. É só coisas realmente bem pesadas que ele não vai aceitar, né? Porque ele é bom nesse sentido, assim, de espaço. TCC também. O TCC, eu tenho essa lista aqui com esses quadrinhos do TCC que eu fui colocando, porque no início da faculdade eu não sabia nem do que fazer o TCC. Então, vai colocando as ideias ali para, né, em determinados momentos pegar, pensar sobre. Então, vai ficando ali. No momento que eu defini a ideia que eu tinha, o título e que eu ia começar a pesquisa, aí eu já criei uma pastinha dentro da minha área de trabalho no computador mesmo. E aqui, olha só, e aqui dá para você fazer essa pasta na área de trabalho e para garantir colocar no Drive também, né? Que aí tá online, não tem problema nenhum. Como toda vez que eu ia ver coisa do TCC, eu vinha pro computador, eu deixei as coisas do TCC aqui só na área de trabalho mesmo, nem coloquei lá no Drive. Mas assim, o que eu tenho aqui? Eu tenho documentos, esse daqui é documento meu mesmo, é xerox de RG, de CPF, de contrato com a faculdade, vai que precisa, tá tudo ali.
Estágio, as coisas do estágio estão tudo ali, relatório de estágio, ficha de presença, essas coisas tudo ali. Estudos, o que temos em estudos aqui? Temos um artigo aqui para ler, isso daqui, ó. Isso é uma coisa que final de ano a gente vai fazer um vídeo sobre organização de final de ano. Dá para dar uma limpada, não precisa esse artigo tá solto ali, né? Às vezes fica coisa assim, mas percebe que é um artigozinho só para mudar, não é todo um destralhar, que é quando a gente tá começando a organização, né? Estudo de caso e portfólios, lembra que eu tinha a listinha lá no Trello? Eu tenho uma pastinha aqui para eles também, ó. Tem templates, tem coisas que a gente tem que fazer em certos formatos, eu coloco aqui. Jogo da pré-história também, vou deixando salvo aqui. E o próprio TCC. Por que tem uns arquivos soltos aqui? Porque esses arquivos aqui ainda estão sendo validados. Então, eu uso esse esquema das pastas também para fazer essa ideia de captura e seleção. Então, o que está solto foi capturado, está sendo projetado, está sendo mexido ainda, está sendo feito alguma coisa nele. O que está nas pastas já foi selecionado, já foi para outra etapa, digamos assim, né? Eu já, aqui dentro de estágio, ó, tem vários outros. Esses daqui todos eu já não preciso mexer mais neles. Então, tá aqui só o que eu preciso mexer. Então, eu crio essa lógica, né? Um processo, e aí você vai criando os seus processos para definir aquilo que está sendo feito, que precisa ser mexido ainda, que precisa ser visto, do que já foi resolvido e é só armazenar, é só dar um direcionamento, né? Então, quando a gente tem esses armazenamentos, ou quando a gente para pegar toda essa lista de capturas aí ao longo da semana que você fez, ao longo do dia, e aí decidir se vai ser armazenado, se vai para uma outra lista, o que vai ser feito, tem uma listinha chamada, dentro da organização, de lista de próximas ações. Isso eu apliquei por um tempo aqui no Trello. Agora no Trello vocês podem ver que eu não tenho mais essa listinha de próximas ações, porque eu uso o meu caderno para fazer a lista das tarefas que eu vou dar conta ao longo da semana e já jogo pro Todoist. Mas teve um tempo que eu fazia isso também, de colocar aqui no Trello. É o que? Basicamente, por exemplo, eu tô aqui no quadro de estudos, né? Então, eu venho aqui, ó, em adicionar outra lista, próximas ações. Dentro dessas próximas ações aqui, ó, eu posso criar um quadrinho com semana 1 do mês, né? A primeira semana do mês ali, eu vou colocar todas as próximas ações que eu tenho para essa primeira semana do mês. O que é a próxima ação? Por exemplo, se aqui eu tenho uma lista de leituras, né? Então, eu tenho vários livros aqui. Eu falei que conforme eu ia concluindo a leitura desses livros, eu ia dando um check aqui, né? Mas a gente não pega um livro e termina no mesmo dia. A gente pega um livro, vai lendo, lê um pouco numa semana, lê um pouco noutra, né? Tem todo esse período. Então, o que acontece nesse meio tempo que eu tô lendo um livro? Como é que eu sei qual livro que eu tô lendo? Né? Qual livro que eu tenho que pegar na estante para dar continuidade na leitura? Então, aqui nessas próximas ações eu vou colocar, por exemplo, ali daquela lista de livros, eu vou vir aqui, ó, checklist, que é a listinha, né, do a fazer. E aí, vou colocar aqui, ó, livro, Império, página 20, por exemplo. Parei na página 20. Então, eu vou colocando aqui, quando eu parei de ler ali, coloco aqui que parei na página 20, deixo aqui na listinha de próximas ações. O próximo dia que eu pegar esse livro, eu já tenho anotado que eu parei na página 20. Eu vou ter lá no próprio livro também, se ele for físico, né? Eu vou ter um marcadorzinho lá me indicando que eu parei na página 20. Mas vai que, sei lá, você colocou na bolsa, colocou na mochila, caiu o marcador, pegou rápido demais o livro e desmarcou a página. Por alguma razão você perdeu a marcação, vai estar anotado ali, você sabe onde parou, né?
Ou é PDF, às vezes tranca, você não lembra em qual página parou, enfim, para não precisar ficar lembrando lá onde é que foi mesmo, qual capítulo que foi, vai estar ali, né? Isso eu vou fazendo com todas as outras coisas que estão em andamento, ó. Por exemplo, na época que eu estava fazendo o curso de extensão, qual é o curso de extensão que eu estou fazendo no momento? Eu assisti até que aula, até que período, até que tempo da aula. Às vezes assistia a aula pela metade, a aula era muito extensa, assistia metade da aula e anotava lá. Aula 5, parei em meia hora. E aí colocava ali na próxima ação, continuar da aula 5, meia hora. E aí, quando você vai pegando esse hábito de colocar nas próximas ações, nesses quadros todos, chega a final da semana, quando vai fazer a organização semanal lá, você não precisa ficar indo e vindo nesses quadros aqui. Meu Deus, será que livro que eu tenho que pegar agora? O que eu tenho que fazer? Qual é o próximo? Não, tá tudo ali em próximas ações. O que estiver em próximas ações é a sequência que você tem que dar ao longo da outra semana. Isso eu faço no caderno hoje, por exemplo. Quando eu vou organizar a minha lista de coisas da semana, eu já tenho a lista anterior. Então, eu sei que eu tenho que dar continuidade de acordo com o que eu concluí na semana passada. E aí vai criando esse processinho, vai ficando simples de fazer isso, né? Então, essa listinha aqui ajuda bastante, né? E aí depende, como eu falei, se você quiser fazer como eu faço hoje, de ter no caderno. Se você quer fazer, deixa eu arquivar essa lista. Se você quer fazer no Trello, né? Se você quer fazer na agenda do Google, também dá para fazer, dá para colocar as coisas na agenda lá e marcar o que já foi feito e deixar pendente o que não foi, né? No Keep também. Aí depende daquele sistema que vai te deixar mais à vontade, que você vai conseguir fluir melhor com aquele sistema. O importante é essa rotina. Lá no primeiro vídeo que a gente falou sobre o fluxo, né? Tem o período do seu dia organizado, sabe? A hora que você vai começar a fazer as coisas e a hora que você vai parar de fazer as coisas. Começo às 8 da manhã, paro meio-dia para almoço. Volto 2 horas, paro 6 horas para café. Aí volto 8 horas da noite e vou até as 10 da noite. 10 da noite eu paro, porque eu quero me organizar, me arrumar para dormir. Então, você sabe que você tem esse espaço de tempo. Dentro desse espaço de tempo, você vai pensar em prioridades. O que eu tenho horário para fazer? Eu tenho horário de aula. Eu tenho que dar aula das 8 da manhã até meio-dia, até 15 para meio-dia. Então, isso é fixo, isso é uma coisa que não é maleável, não é flexível. Não dá para um dia eu adaptar e fazer diferente. Não, eu preciso seguir aquele horário. Então, isso é prioridade. Deixou as prioridades ali dentro do cronograma, quais foram os espaços de tempo que sobraram. E aí você vai ver dentro dessa sua lista toda do Trello, dessa sua captura toda ao longo da semana, o que você vai encaixar nesses espaços de tempo, de acordo com prioridades também, né? Se eu tenho um portfólio para entregar na semana que vem, esse portfólio precisa ser prioridade no meu planejamento semanal. Se eu tenho um portfólio, uma leitura, e a leitura é para o mês que vem, o portfólio para a semana que vem, eu não vou usar um bom espaço de tempo para leitura, que eu tenho mais tempo para finalizar, e deixar o portfólio atrasado. Ou pegar os dois juntos, não dar conta nem de um nem de outro, né? E acabar acumulando. Não, eu vou priorizar as questões de prazo, de tempo, né? Isso daí a gente vai conseguir fazer quando a gente visualiza. Então, essas questões aqui, por exemplo, poderia ter do ladinho aqui, eu não coloquei porque já tô finalizando praticamente, né? Mas poderia ter do ladinho as datas de entrega de cada portfólio. Quando que você tem que entregar isso? Em que período você tem que entregar isso? É pro mês que vem? É pro outro? Tem 15 dias? Quanto tempo tem para essa entrega? Para ter uma ideia de projeção e do quanto você pode dividir essa tarefa, né? Quanto mais tempo você tem, mais em menores pedacinhos dá para dividir. E ela fica mais tranquila de dar conta. Quanto menos tempo, mais tempo da semana você vai ter que reservar ali dentro.
E aí fica mais, né, fica mais trabalhoso. Então, quanto antes você se programa com as coisas, fica mais tranquilo de dar conta. Quanto mais em cima, é mais tempo que vai naquela atividade. Então, é uma questão de ir ajustando isso. Por isso que essa ideia que as pessoas têm de que organização é uma coisa restrita, é uma coisa muito limitada, que fica muito engessado, é uma ideia muito errada, porque na realidade, tanto que a gente vai falar sobre planejamento semanal, na realidade, esse cronograma muda toda semana. Então, a gente vai ter sempre esse fluxo da captura, da seleção do que foi capturado e da organização daquilo que foi capturado, né? Mas isso vai mudar. Vai ter semanas que eu vou ler mais, assistir menos aula, vai ter semana que eu vou produzir mais conteúdo e ler menos. Vai ter semana que eu vou tá com uma lista aqui, ó, como eu mostrei para vocês. Tem uma lista gigante de artigos de aulas aqui, boa parte deles concluídos, e na lista de filmes, a lista é gigante também, mas tem 3 filmes assistidos, porque a minha prioridade era ler os artigos, eu precisava ler os artigos para as aulas. Os filmes eu posso fazer isso em período de férias, eu posso fazer isso em outros momentos. Então, você vai estabelecendo prioridades e você vai encaixando coisas de acordo com o que você precisa e com o que você tá afim de fazer também. Lá um dia, sei lá, você não tá tão bem assim, não é uma semana que tá tão produtiva, não coloca tanta produção de conteúdo, coloca mais leitura, vai fazendo uma coisa mais leve. Você consegue ter essa flexibilidade quando você tem planejamento. Quando as coisas estão tudo em cima da hora, aí não dá tempo de pensar o que eu tô afim de fazer essa semana e o que não, né? Porque é a história do apagar incêndio, a gente vai estar sempre atrás de apagar incêndio. Então, a ideia é evitar o incêndio, né? Não viver apagando o incêndio. Então, a gente faz essa sequência do captura, seleciona, direciona para uma lista, direciona para um armazenamento, pensa como encaixar, em que momento da semana, para justamente ter esse fôlego, ter tempo de pensar em quais momentos que você quer encaixar cada coisa. E aí não ficar tão sobrecarregada com as coisas que precisam ser feitas. Tá bom? Na próxima aula, então, a gente fala sobre a dificuldade do foco e aplicativos que ajudam com isso. Assim como também o que você pode fazer para ter uma ideia, um monitoramento mais claro das coisas que você está fazendo, aonde que está indo o tempo. Tem pessoas que dizem, eu não sei onde é que está indo meu tempo, que eu passo o dia, quando eu vi, não fiz nada e eu não sei, não consigo listar o que foi que me tomou tempo. Tem um aplicativo que me ajudou bastante a ver essa questão da onde que estava indo o meu tempo. E que ele é bastante otimizado também, tem coisas que você não precisa nem inserir nele, ele próprio, por GPS, por outros dados, ele já informa que você está fazendo. Então, ele facilita bastante nisso, e tem um aplicativo também que é uma ideia muito boa para foco, né? 2, na verdade. Mas na próxima aula daí a gente fala sobre isso, e aí eu mostro para vocês esses aplicativos. Vejo vocês por lá, até mais, tchau, tchau.